Bom, 4:01 aqui no meu relógio, acho que podemos dar início aqui ao webinar, certo? Boa tarde a todos, obrigado aí por estarem conosco hoje. Meu nome é Diego Bittencourt, sou responsável pelas atividades da Nortec aqui no Brasil e serei o anfitrião desse webinar de hoje. Hoje nós apresentaremos aqui o terceiro e último webinar dessa série tratando do ciclo de vida de um projeto de campanhas oceanográficas. Já falamos de planejamento e execução de campanhas, hoje falaremos aí do que seria a etapa final, a análise de dados. A nossa intenção é deixar todos mais preparados e prontos para os projetos que, porventura, venham a desenvolver. Antes de introduzir os nossos apresentadores, eu vou falar como essa apresentação irá acontecer, né? Essa sessão ela será gravada. Eu vou pedir que todos verifiquem se os seus microfones estão mudos. Vocês encontrarão os controles de áudio no canto inferior esquerdo da sua tela. Fiquem à vontade para ligar as suas câmeras. Ao término da apresentação, vamos abrir a sessão para perguntas e respostas. Você pode enviar sua pergunta via chat ou de forma online. Tem um botão no inferior da sua tela, Raise Hand. Nesse caso, por favor, retire a opção mudo do seu microfone e faça a sua pergunta. As perguntas serão feitas em ordem de solicitação. Sem mais delongas, então, vamos à apresentação dos participantes. David Velasco tem trabalhado com ADCPs pelos últimos 18 anos, tanto em oceanos quanto em rios, e em qualquer outro ambiente no entremeio destes. Ele está na Nortec desde 2013, onde atua no setor comercial, com vendas consultivas, e também é gerente de novos produtos. Carlos Augusto Schettini é formado em Oceanologia na FURG, tem mestrado na UFF, com Hidrologia de Lagunas Costeiras, e doutorado na URGS, com Dinâmica, Hidrodinâmica e Transporte de Sedimentos em Estuários. Entre 94 e 2009 foi professor na Univale, Santa Catarina, entre 2009 e 2010 na UFC, entre 2010 e 2019 na UFPE, e atualmente está na FURG. Leciona disciplinas na área de oceanografia física costeira e análise e processamento de dados. Os principais interesses científicos são hidrodinâmica e processos de transporte escalares em estuários e plataforma continental, com o uso de técnicas diversas, como instrumentos de coleta de dados, sensoramento remoto e modelagem numérica. David, fique à vontade para iniciar a apresentação. Muito obrigado, Diego. Bem-vindo a todos. Deixa eu iniciar aqui a compartilhar a minha tela. E agora começar a minha apresentação. Então, estão todos vendo aí a apresentação, certo? Alguém pode me dar um ok? Ok, David, estamos vendo. Ok, beleza. Obrigado, Diego. Então, esse aqui é só o slide inicial. Boa tarde a todos, novamente. Mais uma vez, bem-vindos a mais um webinar da Nortec. Meu nome é Davi Velasco e eu sou gerente de produtos aqui da Nortec, como o Diego disse. E hoje, neste bate-papo nosso, eu tenho o prazer de ter como co-apresentador o professor Carlos Augusto Schettini, da FURG, no Rio Grande. Nós vamos avançar aqui o slide. Essa aqui é a agenda que nós vamos seguir hoje. Eu vou falar dos dois primeiros pontos aqui, dando uma visão mais teórica do assunto, focando em validar os dados de um ponto de vista mais técnico. E depois eu vou passar a bola para o Guto, que vai mostrar mais na prática alguns dos processos de como ele trabalha com os dados de ADCPs em suas pesquisas, visando mais validar os dados de um ponto de vista mais oceanográfico e o trabalho, obviamente, com softwares diferentes. No caso dele aí, ele vai mostrar o Python. E no final, como sempre, nós vamos abrir para perguntas dos participantes. Então, eu tenho um vídeo aqui que eu vou mostrar rapidamente os conceitos de como um ADCP opera, certo? Então, o ADCP, eu vou iniciar ele aqui, eu vou parar o vídeo. Ups. Vou voltar aqui. Então, os ADCPs, eles operam transmitindo pulsos acústicos dessa parte branca aqui do equipamento, que eu chamo transdutores. Esses pulsos acústicos propagam pela água, certo? E, à medida que eles vão propagando pela água, eles refletem de partículas em suspensão na água. E, uma vez que eles fazem isso, eles geram um eco, que esse eco, então, propaga de volta em direção ao equipamento, e ele é detectado no mesmo transdutor que foi emitido, de onde foi emitido o sinal. Agora, a frequência do pulso acústico que foi transmitido é diferente da frequência do pulso acústico que foi recebido.
ela pode ser tanto maior quanto menor. E essa a diferença em frequência, essa mudança de frequência é o que nós chamamos de efeito Doppler. E esse efeito ele é proporcional à velocidade da água ao longo dos feixes do equipamento. Aqui eu estou ilustrando só 2 feixes aqui para fazer uma coisa mais simplificada. Em outras palavras, quanto mais rápido a água se desloca, maior é o efeito Doppler. Então, a partir daí, deixar o vídeo rodar aqui, a partir daí nós então projetamos essa velocidade radial, que é a velocidade ao longo dos feixes, para uma velocidade horizontal. E uma coisa interessante a respeito dos ADCPs é que nós podemos escutar esse eco em intervalos de tempos diferentes. Então, podemos, assim, medir a velocidade da água em camadas diferentes, camadas horizontais diferentes, que é o que nós chamamos de células ou bins. E assim podemos criar um perfil de velocidade. No caso aqui de um ADCP olhando para cima do fundo, um perfil de velocidade desde a face do ADCP até próximo da superfície. E por último, apesar de eu estar ilustrando aqui simplesmente um processo com 2 transdutores, quando se tem 3 ou mais transdutores, a velocidade tridimensional também pode ser obtida, ou seja, não só nos níveis horizontal, mas também na vertical. Então, eu vou falar agora de 4 conceitos básicos que são aplicados na análise dos dados. Eles estão listados aqui, eu vou apresentar ele da mesma forma. E todos esses são aplicados tanto para a medição de correntes, quanto também para a medição de ondas. Antes, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou introduzir agora um breve filme que você vai ver. É só um filme que eu achei no YouTube e ele demonstra uma pessoa usando uma lanterna em um campo aberto no escuro. E eu gosto de usar esse filme porque ele é uma analogia bem boa para como um ADCP funciona. Então vamos lá, o filme eu vou fazer alguns comentários. Então aqui você pode ver o usuário ligando a lanterna, aumentando a sua luminosidade. Ele vai se deslocar um pouco o foco para a esquerda e você pode ver o feixe central da lanterna, certo? Você pode ver as coisas ao redor, fora do feixe central da lanterna, partículas do ar, no caso aqui seria o equivalente às partículas em suspensão na água, como nós medimos. E agora ele vai para a direita e até parar ao alcance máximo da lanterna, no caso aqui, conseguir enxergar até as árvores lá no final. Então, eu vou usar esse vídeo agora como uma base de ilustração para aqueles 4 pontos que eu mencionei antes. O primeiro ponto, o primeiro conceito é esse da intensidade do sinal acústico, certo? Existem vários nomes que são dados a esse parâmetro na indústria dos ADCPs, como força do sinal, amplitude, RSSI, por aí vai. Mas o termo mais adequado, mais correto para esse parâmetro é o que a gente chama de razão sinal-ruído, ou SNR na sigla em inglês, que tem a unidade de decibel. O ponto principal de se entender a intensidade do sinal acústico, o SNR, é entender como que esse parâmetro muda de acordo com a distância do ADCP. Então, usando a mesma analogia do vídeo com a lanterna, assim como a luz propaga da lanterna, viaja pelo ar, atinge a árvore, nós queremos também entender detalhadamente o que acontece com o pulso acústico após deixar os transdutores. Então, de toda a parte da minha apresentação, eu diria que essa aqui é a mais importante. Então, a melhor e a mais importante dica que eu posso dar para você em termos de como validar os dados de um ADCP é aprender a ler o perfil do SNR, ou da intensidade desse sinal. E eu tenho ilustrado aqui o que eu diria que é vou ligar aqui o para ficar mais fácil. Eu tenho aqui o que eu diria que é um perfil perfeito, vamos dizer assim, ideal, do SNR. Ele se inicia elevado, mais próximo ao transdutor do equipamento. Ele tem a segunda função, que é uma diminuição logarítmica ao longo da distância de perfilagem. Se o ADCP se encontra próximo a um obstáculo, como a superfície aqui, ele vai observar um pico bem definido, como está ilustrado aqui.
e depois ele vai ter um nivelamento que é nesse nível que nós chamamos de nível de ruído do ADCP, abaixo do qual não seria possível fazer medições, ou seja, o ADCP não consegue distinguir entre o sinal da corrente em si e o sinal que é o sinal de fundo, o sinal de ruído. Agora, esse é um gráfico, obviamente, como eu disse, um gráfico, vamos dizer assim, perfeito. Eu estou ilustrando aqui outros exemplos de como esse gráfico você pode observar ele em um fundeio de ADCP, certo? E, como eu disse, a melhor, mais importante dica que eu posso dar para vocês é aprender a ler esses gráficos, aprender a ler e interpretar eles. Por exemplo, esse segundo gráfico aqui, nós temos também um perfil perfeito, que eu diria assim, porém, ele ilustra um ADCP que está fora do alcance da superfície, devido à ausência desse pico aqui que nós temos nesse primeiro gráfico. No terceiro exemplo aqui, nós temos um ADCP que ou ele está operando no ar, ou os transdutores não estão acoplados perfeitamente com a água, ou seja, geralmente um ADCP pode acontecer no caso de um ADCP embarcado, ou ele indica que tem alguma falha no transdutor específico aqui desse feixe. Você pode plotar isso para cada um dos feixes. O quarto gráfico aqui demonstra um ADCP que está sendo operado, em geral, em uma água com pouco material em suspensão. Por quê? Porque o sinal começa elevado, mas ele cai, reduz extremamente rápido e logo em breve ele já está no nível de ruído do ADCP. Ou seja, a distância de perfilagem dele, não a precisão ou a acurácia da medição, mas a distância de perfilagem dele está sendo reduzida. Neste último caso aqui, nós temos um perfil que demonstra um ADCP sendo operado em uma água com muito material em suspensão. Então, o sinal começa elevado e ele se mantém elevado ao longo do perfil. E o pico de superfície, se é que às vezes ele é visível, ele não é tão bem definido quanto o pico inicial aqui que nós tínhamos, certo? Então, aprender a ler esses gráficos é uma dica muito importante que eu posso te dar. Agora, não tem, eu imagino que já está vendo a pergunta, não tem como saber se tem sedimentos ou partículas de mais ou de menos. Só olhando gráficos assim e os dados de SNR que o ADCP geram que pode-se fazer uma análise assim. E todos esses casos, com exceção desse terceiro, nada disso automaticamente desqualifica a medição. Não quer dizer que aqui, nesses dois casos aqui, os dados não estão bons. Só quer dizer que eles devem ser avaliados com mais cautela para ver até onde os dados podem ser usados. O segundo conceito que eu quero falar é que a gente chama de energia side lobe. Então, os feixes de um ADCP, eles não são fininhos assim como nós geralmente os desenhamos. A gente desenha eles assim, simplesmente porque é mais fácil de fazer. Na verdade, apesar da energia produzida pelos transdutores ser focada em um feixe só, que é um cone bem estreito, só de alguns graus, uma parte da energia que o transdutor cria, ela se espalha em todas as direções, incluindo até para trás. Isso cria duas limitantes nos dados de ADCP, que devem ser levados em consideração. O primeiro é uma região perto da superfície, ou no caso no fundo, se o ADCP estivesse olhando para baixo, onde não se pode medir devido à interferência desses feixes laterais, dessas energias que escapa lateralmente. Isso é uma região entre 10% a 15% da superfície onde não se pode medir. A segunda limitante que essa energia side lobe cria são que os objetos, mesmo que não estejam diretamente no foco do cone central, mesmo assim ainda podem interferir na medição. No próximo slide eu vou demonstrar isso um pouco mais na prática, os próximos dois slides. Então, para ilustrar isso, o que é realmente essa energia side lobe, eu acho que a demonstração aqui da lanterna é que é o mais ideal. Você tem um foco da lanterna, que ou seja, seria o feixe central do transdutor aqui, no caso do ADCP, mas só por causa que o foco central é esse, não quer dizer que você não pode ver as coisas ao redor. Ou seja, mesmo fora do foco, você ainda pode ver as coisas ao redor. Ou seja, tem energia da luz que está se espalhando fora desse foco central. E o mesmo acontece debaixo d'água com o ADCP. Agora, a energia side lobe na questão prática,
ela não é possível ser corrigida em pós-processamento, certo? Então, antes do fundeio, é importante fazer o que for possível para minimizar o potencial de interferência com algum silobe. E nós providenciamos um gráfico aqui para ilustrar isso, ou seja, não só a face, a área do transdutor em si deve estar livre de qualquer obstrução, mas também a parte ao lado aqui, que a gente geralmente sugere um ângulo de até 15 graus aos lados de cada um dos transdutores. Porque algo, obviamente, aqui no feixe vai interferir, mas algo aqui também pode interferir. E se você tem acesso aos dados em tempo real, tentar verificar a presença ou ausência dessa interferência, olhando novamente o sinal de SNR. O terceiro ponto é que, com relação à distância de perfilagem, a distância de perfilagem, com relação a isso, é devido porque o som, uma vez que esses pulsos acústicos, uma vez que eles se propagam do equipamento, o som é atenuado, ou seja, ele é enfraquecido quanto maior a distância que está até desde os transdutores. Isso é devido ao espalhamento geométrico do pulso e à atenuação causada pela água e pelos materiais em suspensão. Então, nós temos a atenuação da água em si, nós temos a absorção das partículas na água, nós temos também a refração do material em suspensão e também o vazamento de energia para os lados. Tentar ilustrar isso um pouquinho melhor, por exemplo, aqui eu tenho um equipamento, um ADCP de 100 kHz, que é o nosso Signature 100, e tentar mostrar que como a quantidade de material em suspensão na água, que é o que a gente chama de scattering, ela exerce uma enorme influência na distância máxima de perfilagem do ADCP. Por exemplo, aqui nesse caso do Signature 100, que é o de 100 kHz, ele tem um alcance nominal de 400 metros. E durante o dia, que é representado por essa linha vertical aqui, e esse perfil, novamente, perfil de SNR aqui, ele até excede esse valor. Porém, durante a noite, ilustrado por essa linha vertical aqui agora nesse período, você pode ver, deixa eu voltar lá para você ver melhor, como o perfil de SNR mudou bastante. O que aconteceu? Nós temos a migração de plâncton, que foi mais para o fundo, e isso causou uma redução no alcance de perfilagem de mais de 30% no equipamento aqui, nesses dados. Não tem nada de errado com o equipamento e não houve nenhuma mudança de configuração. Nós perdemos 30% da distância máxima de perfilagem do equipamento meramente por mudanças na água em si. Isso é mais visível em ADCPs de longo alcance. No caso aqui, eu tenho um ADCP de um alcance de 1.000 metros, que é o nosso Signature 55. E aqui você pode ver variações entre o dia e a noite de mais de 100 metros no alcance máximo de perfilagem dele. Então, na prática, os fatores como a frequência do equipamento e a quantidade de partículas em suspensão e o nível de ruído realmente dominam. E agora, por último, o que eu quero falar é o que eu estou simplesmente agrupando como largura da banda e processamento. E estou agrupando esses dois termos, que são relativamente complexos, e estou chamando eles só do tipo de pulso acústico que o equipamento pode transmitir. ADCPs eles podem ser classificados em 3 grupos quanto ao tipo de pulso que eles transmitem. Eles podem ser narrowband, broadband e pulso coerente. Cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? No caso do narrowband, por exemplo, nós temos o maior alcance possível, porém ele tem a mais baixa precisão de todos os tipos de ADCPs, ou seja, ele requer uma média elevada para ter um dado com melhor precisão. Porém, ele tem uma alta velocidade máxima a ser medido. Já o de pulso coerente, ele tem a distância máxima, a velocidade máxima de perfilagem desse tipo de ADCP, ele é uma função da distância, ou seja, quanto mais distante você está do equipamento, menor velocidade máxima que você pode medir. O que torna ADCPs de pulso coerente tem uma excelente precisão, mas eles operam só em alcances bem curtos, ou seja, só até alguns metros. Consumo, obviamente, eu acho que aqui fica claro para demonstrar. E escalas aqui, o que eu estou dizendo em termos de escalas físicas,
Ou seja, o Narrowband ele opera bem em correntes maiores ou mais fortes, já o Broadband ele opera bem em praticamente todas as condições nossas. Em termos da Nortec, nossos equipamentos que operam em Narrowband são o AWAC e o Aquadop Profile e o Aquadop. O Broadband é toda a linha de produtos da linha Signature, e pulso coerente existe também na linha Signature, e o nosso HR, que é o de High Resolution. Por último aqui, então, em termos de largura da banda e o processamento, o ponto aqui que eu quero dizer é que o importante é usar a ferramenta certa para cada trabalho. Não adianta ter um ADCP, mas usar ele do jeito errado, você não vai ter os dados da maneira que você realmente gostaria de ter. Você tem que levar em consideração todos esses itens aí que eu falei. E por último, obviamente, é o orçamento, que às vezes pesa mais do que todos. Último slide meu aqui, antes de eu passar para o Guto, mas o ponto que você deve estar perguntando é, ok, você falou de várias coisas da parte acústica e tal, mas e as correntes? Bom, o ponto é que, em geral, desde que esses 4 fatores que eu mencionei estejam bem, estejam em ordem, e, obviamente, os dados extras, como a inclinação do ADCP, as correntes também estarão corretas. Então, quando eu faço análise de dados de ADCP, correntes é a última coisa que você deve analisar. Geralmente é o que a gente mais quer ver primeiro, mas, na verdade, antes de olhar as velocidades, você tem que ver todos esses fatores, e aí sim você pode estar tranquilo para ter dados de boa qualidade. Porém, a importância sonográfica das correntes ou de ondas é uma análise à parte. O que eu estou querendo indicar agora é que são os fatores que você deve olhar para ter certeza que os dados são confiáveis. Agora, o que os dados significam na parte oceanográfica é aí que vai ser a parte do Guto agora, que eu acho que ele vai falar um pouco mais sobre isso. Então, Guto, eu vou terminar aqui a minha apresentação, desligar o meu sharing e passar a bola para vocês. Já desliguei aqui, então você pode resumir aí o sharing. Então, boa tarde para todo mundo. E primeiramente agradecer a Nortec, o David, o Diego, o Christian pela oportunidade de estar aqui nesse webinar, que é meu primeiro. Então. E agradeço ao David pela essa introdução bastante didática do funcionamento do ADCP. Então, eu vou falar um pouco sobre análise de dados. Mas está funcionando? Aí, tá ligando agora. Isso, estamos vendo já a sua apresentação. Bom, em 20 minutos, 15, 20 minutos, não vai dar para falar muito sobre análise de dados, Então, aqui eu vou tentar nortear, assim, talvez o mais importante, que seria o primeiro passo na análise de dados, que é exatamente verificar a qualidade dos dados que nós temos. Bom, considerando que você tem dinheiro, teve condições de coletar os dados, tem o equipamento, foi para o campo, Vocês estão vendo essas imagens aí que eu tirei até do site da Nortec, Você teve dinheiro para comprar equipamento, instalou o equipamento, conseguiu recuperar o equipamento, ou foi uma coleta de móvel, Então tem várias estratégias. Enfim, essa é a primeira fase. Daí quando a gente vai para a segunda fase, Então aí a gente entra uma questão mais mental, Já que você vai estar usando os seus dados, o seu computador no gabinete, Não tem mais os estresses do campo, Então, primeiramente, a gente começa com fé que o equipamento funciona, Então, você comprou um equipamento muito caro, Então, aquele equipamento se espera que ele esteja funcionando muito bem, Mas, às vezes, isso pode não ser verdade, Não estou falando da Nortec, Mas, às vezes, pode ter uma surpresa. Tempo e capacidade, Então, porque, assim, os equipamentos, um ADCP é um equipamento bastante sofisticado, ele produz uma quantidade enorme de informação, e a maneira com que a gente pega essa informação requer que a gente tenha uma certa capacidade de gerir essa quantidade enorme de números, e transformar isso em alguma coisa. A primeira pergunta que toda vez que a gente pega um dado
de qualquer equipamento, né? Então, a gente tem que ser muito crítico. E essa primeira pergunta tem que ser, meus dados são bons, né? Tipo, aquilo que eu estou vendo aqui, esses números que estão aqui, que eu abrir esse arquivo no computador, eles são realmente bons, eles merecem que eu gaste o meu tempo, né, utilizando esses dados. Então, a gente faz uma primeira abordagem criteriosa, né? Então, sempre pressupondo, quer dizer, essa é a minha abordagem. Eu sempre pressuponho que meus dados estão ruins, tá? E eu tenho que me convencer que meus dados são bons para eu poder realmente me dedicar e perder horas, dias para trabalhar com esses dados, porque não adianta nada eu chegar daqui 2 semanas e descobrir, putz, mas o dado está ruim, e perder todo esse tempo. Então, se você realmente desconfia dos teus dados, assim, se você não tem certeza que eles estão bons, é melhor não continuar investindo neles. Talvez, assim, tipo, isso pode ter várias consequências, né? Se você está fazendo uma tese, um relatório, uma atividade de campo, é complicado, mas às vezes você tem que acender a luz vermelha e falar assim, não, esses dados não são bons, esses dados, não confie nesses dados. Porque, às vezes, assim, o equipamento ficou sozinho no campo, né? E você não sabe o que aconteceu com ele, né? Então, tudo pode acontecer. Então, se você desconfia, é melhor já abordar. Se você tem certeza que os seus dados são bons, aí sim você vai investir, né, o seu tempo, vai se dedicar em transformar esses dados em alguma coisa, né, que vai ser um relatório, uma dissertação, uma tese, um artigo, o que seja. Bom, dados, né, tipo, quando você deixou lá o ADCP lá por 1 mês, 1 ano, ou fez uma campanha de 13 horas, coletando continuamente com o ADCP móvel, né, então você tem o que no final do campo, quando você resgatou o ADCP, você tem lá muitos megabytes, até os gigabytes de números, né? Dependendo se tem ondas, então você tem uma quantidade gigantesca de dados. E o que nós precisamos? A análise de dados, basicamente o que é, né? Então, é eu pegar essa quantidade enorme de dados, reduzir isso e transformar isso em informação, né? Então, dados é que o equipamento produziu, né? Ele se ligou ao equipamento. Se você ligar o equipamento no ar, o ADCP no ar, ele está gerando dados. Dados ruins, mas está gerando dados. O que você precisa fazer, então, é passar por um processamento, né? Moer, torcer, puxar e transformar, ver o que realmente aquilo é bom e, a partir dali, produzir alguma coisa. Então, esse processamento aqui, não sei se vocês conseguem enxergar meu mouse aqui, que não é verdinho, tá? Mas o processador, no caso aqui, a gente entra, assim, obviamente tem um pré-processamento, né, que geralmente os softwares do fabricante geralmente são adequados, né, para fazer um pré-processamento inicial, né, então, mas geralmente quando a gente está trabalhando com quantidades muito grandes de números, tá, é inevitável que nós vamos ter que usar uma ferramenta que permita a gente gerenciar essas grandes quantidades de números, né, então, não tem escapatória, né? Então, geralmente, a gente usa alguma linguagem de programação, né? Então, até uns tempos atrás, eu usava muito MATLAB, né? E de uns tempos para cá, eu estou usando Python, né? Mas tem outras, né? Tem gente que se vira bem em C, em Fortran, coisa assim, qualquer uma funciona. Hoje em dia, eu acho que, assim, com quem a gente conversa, quando a gente vai em encontros científicos, assim, parece que o Python é que está sendo a linguagem mais popularizada cientificamente, né? Mas ainda tem muita gente usando MATLAB, coisa assim. Mas, se não tiver uma linguagem como essa, você fica travado naquilo que o software do fabricante permite você usar o equipamento. Aqui só um comentário, assim, né? Por exemplo, quando eu preciso de vazão da seção transversal, eu uso o que o equipamento me fornece. Tipo, eu não vou reinventar, querer reprocessar os dados para tentar extrair o dado de vazão, fazer os cálculos de topo, fundo, imagem, né? Então, eu acho que o equipamento, alguns equipamentos são focados em fazer isso. Mas quando a gente está fazendo outras coisas, a gente quer trabalhar com outras nuances que os dados podem fornecer para nós, aí não dá. Aí você tem que realmente fazer o quê? O software do equipamento é aquele que vai fazer
a conversão para os dados do formato binário em formato que você possa carregar, né, no MATLAB ou no Python, e a partir daí você tem que criar toda essa a análise, né, que vai ser feita. Então, essa figura sintetiza, né, que quando você pega o arquivo do ADCP lá, por exemplo, um arquivo qualquer lá, ali eu tenho o V1, né, você tem um monte de números. E o objetivo final é você chegar numa figura, né, quer dizer, reduzir essa informação toda em uma figura que expresse a essência desses dados. Né? Depois que eles estão bons, que você reconhece que esses dados estão bons, é que você vai reduzir essa quantidade enorme de números em uma figura que vai ser muito mais fácil para passar essa informação para outras pessoas e interpretar um processo específico qualquer. Né? Bom, então isso aqui é só um exemplo, né, que vocês estão vendo, esses dados aí são dados de um fundeio de alguns dias, né, então vocês estão vendo aqui, então essa é uma figura, não vamos interpretar a figura aqui, mas estão vendo que é uma figura bonita, colorida, né, que causa impacto, mas ela foi processada a partir dos dados do DCP inicial, né, e o software e o equipamento não vai fazer isso, né, quem vai fazer isso vai ser a programação. Porque, eu quero a figura assim, assim, assado. Então, você vai especificar exatamente do jeito que você quer. E o fabricante não está... Ele quer fornecer para você a funcionalidade, mas ele não pode fazer esse nível de detalhamento que, às vezes, a gente precisa para querer demonstrar alguma coisa. Né? E aí entra o Python e coisas assim. Então, isso aqui é até uma meme que estava circulando no WhatsApp. Né? Então, assim... o pessoal, a gente pega na faculdade, né, o pessoal insistindo no Excel, né, Excel não adianta, tá? Esqueçam o Excel, né, tem que ser o Python aqui. Esse Grep descobri até na internet, que é uma linguagem que existe. Mas então, tem que encarar a realidade. Se você quer realmente processar dados e analisar dados, o software do fabricante vai ajudar até certo ponto, mas você tem que encarar que vai ter que aprender a programar e aí por diante. Então, assim, só para balizar um pouco, né, o nível de análise, né, então, quando a gente consegue fazer um gráfico como esse, é que você já chegou no nível intermediário. Né? O nível básico é você pegar, conseguir carregar os dados e fazer um gráfico de maré, né, ou uma variável qualquer. Mas quando você consegue pegar os dados, eliminar o topo, achar onde está o topo, né, pela amplitude, e poder fazer um gráfico que está colocando aqui, por exemplo, a maré e as correntes longitudinais em um canal de estuário qualquer, você já chegou no nível intermediário. Na minha experiência, assim, geralmente os alunos demoram assim 6 meses, né, pegando assim, em 6 meses eles conseguem resolver esse problema inicial, né? E tem o problema, o ultimate level, né, que eu falo para os meus alunos, que é voltando aqui, o problema é relativamente simples, porque você tem a velocidade, né, no caso, que você já fez um pré-processamento, né, de qualidade dos dados, mas você tem a velocidade variando em função do tempo e da coluna d'água. E o Ultimate Level, né, quando você tem uma campanha, quando a gente faz essas campanhas de 13 horas, que fica navegando para um lado para o outro do estuário, durante o dia inteiro, coletando 80, 100, 150 perfis transversais de ADCP, de vazão, e nós pegamos todos esses dados e conseguimos fazer um produto como esse, que é a velocidade residual de maré. Né? Que assim, na verdade, aqui você tem um problema relativamente bem grande, que a velocidade aqui é uma variável em função do tempo, da vertical e também da posição, já que o barco tá se deslocando. Né? Então, isso aqui é um produto já bem sofisticado, que é a partir daí que você consegue ver coisas, processos que estão acontecendo no estuário. E eu diria que, assim, depois que você chega a fazer a figura, é aí que você realmente entra nos processos físicos, de tentar interpretar o que está acontecendo e assim por diante. Né? Bom, passando aqui, fazendo uma propaganda, deixa eu ver, eu tenho que fazer aqui, stop. Share. Entrou aí? Bom, aqui é só um exemplo.
Deixa eu deixar aqui que eu enxergo melhor. Não. É um exemplo, né, de como isso é feito e, assim, para dar uma noção da dificuldade. É difícil? No começo, tudo é difícil. Você aprender uma linguagem, que nem se você vai querer aprender alemão, no começo vai ser difícil. Mas depois que você começa a falar um pouco de alemão, você vai começando a treinar, vai começar escutando melhor, e a coisa vai andando mais rápido, né? Então, até 2 anos atrás, eu só trabalhava com MATLAB, né? E decidi migrar para o Python. No começo foi bem difícil, né? Teve muito tutorial, muito YouTube, muito fórum, né? Mas hoje eu já resolvo bem meus problemas com o Python. E o Python é uma linguagem de uso geral, né? Ela não é específica, né? Por exemplo, como MATLAB ou como R ou outras linguagens, como Fortran, né? E ela tem, assim, como é uma linguagem de domínio público, ela surge várias coisas interessantes, assim, algumas úteis para uma determinada categoria de cientistas, outras para outras, né? E no Python tem um projeto que se chama-se Jupyter Lab, né? Que é um ambiente de trabalho de programação que permite você criar o que a gente chama de notebook, né? Então, é como se fosse um bloco de anotações e que você vai colocando o seu código e fazendo a sua programação sequencial, né, num que a gente chama de notebook, né? Então, esse aqui é um exemplo que eu estou mostrando para vocês, né? Então, aqui do lado aqui seria só uma barra de arquivos que tem na pasta, né? Então, por exemplo, isso aqui esses blocos cinzas são células de código, né? Onde eu posso colocar um código ali e executar alguma coisa. E aqui em branco, essas células em branco aqui são células que a gente chama de Markdown, que é onde você pode colocar texto e HTML. Então, você pode editar isso de qualquer maneira possível, usando HTML ou qualquer outra linguagem. Tem outras linguagens. Colocar equações, né? Então, por exemplo, esse tipo de coisa vem sendo muito utilizada, por exemplo, no CERN, na Europa, na NASA, porque isso permite trabalho colaborativo montando esses notebooks, né? Então, isso é muito interessante. Então, aqui é só um exemplo. Então, o que é cinza é código, o que é branco é simplesmente comentário em Markdown. Eu posso colocar também um comentário dentro do código, colocando uma barrinha, um jogo da velha ali, que vai me dizer que aquilo ali é um comentário e não vai interpretar, né? Então, não vou entrar em detalhes aqui desculpe, da linguagem, mas vou mostrar apenas uma sequência de análise de um fundeio de dados de um fundeio de DCP, né? Então, o que eu faço aqui? Carrego a biblioteca, né, que eu preciso, que as ferramentas que eu vou usar no processamento, carrego os dados, né? Então, aqui vocês estão vendo, assim, para quem trabalha já com Nortec, né, tem o arquivo que tem extensão 100, o V1, o V2, o V3, o A1, A2, A3, né? E aí eu vou embora. Aí, a primeira coisa que a gente faz quando carrega os dados de um fundeio, eu, pelo menos, a primeira coisa que eu faço é ver o sensor de pressão, né? Então, porque o sensor de pressão vai dizer para você quando o equipamento esteve na água ou quando ele estava fora d'água, né? Então, vocês estão vendo aqui, esse aqui foi um fundeio que a gente teve muita sorte, ficou 1 ano e pouco na água. Vocês estão vendo aqui no comecinho, a pressão está lá embaixo, significa que ele está fora da água, né? Então, e o resto, aparentemente, está bem. Então, aqui eu só dou Só para interromper, a gente está vendo só a parte do Jupyter agora. Vocês estão vendo aqui, o que vocês estão vendo exatamente? Estou vendo só o Jupyter, onde está escrito Fundeio Pará 2015, 2017. Mas não está descendo? Eu estou rolando para baixo. Vocês estão vendo? Não. Eu acho que você tem que parar, reinicia o compartilhamento da tela aí. Espera aí. Onde estou? Aqui. Stop. Pô, assim, que sacanagem. Agora vou ter que fazer isso da rolagem. Eu não sei, parece que travou aí. Não, é que, na verdade, isso aqui é uma janela que eu vou rolando, né? Não vai mudando os slides, né? Eu vou rolando. Agora vocês estão vendo a maré. Sim? Isso, rola ela aí para ver se a gente consegue. Agora eu vou rolar um pouco para baixo.
Isso, agora podemos ver. Agora foi? Tá. Tá tranquilo agora. Tá, então Parece que vocês ela estão estava vendo travada. ali, a primeira parte ali, eu fiz um gráfico de toda a série temporal, depois eu faço um zoom só no começo ali, eu estou vendo exatamente aonde que o ADCP entrou na água. Né? Então eu sei que a partir desse ponto os dados são bons, quer dizer, são bons no sentido que o equipamento estava na água. Né? Então, eu simplesmente faço um corte, a partir daqui em diante eu pego os dados, daqui em diante é lixo. Né? Então, eu já faço um corte ali dos dados. No caso aqui, eu tenho que criar uma variável tempo no Python, né, para eu poder gerenciar a sequência temporal. Né, que trabalhar com o tempo no Python é um pouquinho chatinho, né, mas você se acostuma, né, você tem que ter uma maneira diferente de trabalhar. E aqui eu posso, assim, depois que eu criei o meu tempo, né, daí eu faço uma inspeção mais aprofundada nas minhas variáveis do arquivo 100. Né? Então, o arquivo 100 é o arquivo que vem os sensores. Né? Então, eu faço, primeiramente, eu volto a ver a pressão. Né? Então, a pressão que eu já tinha visto antes, mas aqui ela agora está com data embaixo. Antes era apenas números. Né? Aqui eu tenho a data. Olha a temperatura, né? Porque é sempre bom olhar todos os dados, porque às vezes você pode ver uma aberração assim, você, opa, tem alguma coisa estranha aqui. E aqui eu estou vendo o heading, o pitch e o roll. Não sei se vocês conseguem ver os três juntos, mas não interessa. E esse aqui é uma informação muito importante. Né? Quando a gente olha assim, o heading nem tanto, assim, mas ele é importante, mas não é tão importante quanto o pitch e roll. Porque o heading é orientação em relação ao norte do ADCP, onde que ele foi instalado. O pitch é inclinação assim, o pitch é assim e o roll é assim. Então, é como que o equipamento ficou acomodado durante o período que ele ficou trabalhando. E o que nós estamos vendo aqui é que o equipamento não ficou parado como ele deveria ficar parado. Ele estava numa poita de 200 quilos, né? E o que nós estamos vendo que vocês estão vendo que há alguns eventos em que o equipamento moveu alguma coisinha. Né? Então, a gente fica pensando, o que pode ter acontecido aqui? Né? Será que foi uma rede de pesca? Será que foi uma tempestade que teve ondas e ele se acomodou um pouco na lama? Então, aconteceu alguma coisa. A gente não sabe o que aconteceu, mas aconteceu. E o pitch, roll e o heading nos dizem isso. Né? Então, depois, se olhar alguma coisa estranha depois, isso pode me dizer alguma coisa. Então, só para ir rapidamente, porque o meu tempo já está estourado, mas voltando àquilo que o David falou bastante, depois de olhar o pitch, roll e coisa assim, eu vou direto na amplitude. Tá? E olho a amplitude. E aqui vocês estão vendo, então, é o gráfico da amplitude. Aqui vocês estão vendo o sinal de maré em cima. Né? Isso aqui é 1 ano e pouco de dados. Né? Aqui é a profundidade já. E o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo que aqui tem um padrão. Aqui tem outro, que fica escuro. Imagina que isso aqui são meses. Né? Você tem que entender que são meses. E aqui a coisa fica diferente. Então, os dados não estão seguindo um padrão contínuo ao longo de todo o tempo. Né? Então, aqui eu vejo a velocidade, né? Aqui é toda a velocidade, e aqui é a V1 e a V2. Mas é só para chamar atenção aqui, ó, se vocês conseguem perceber, que aqui tem uma mancha, né? Que sabe-se lá o que aconteceu, mas o ADCP não funcionou direito naquele período ali. Né? Então, eu estou vendo esses dados, né? E a partir daqui eu já começo a ver, esse dado está suspeito, quer dizer, os dados de correntes parecem bons na maior parte. Mas, por exemplo, os dados de amplitude, que geralmente a gente usa para tentar estimar a material particular em suspensão, não estão tão bons assim. Então, o que eu posso fazer é assim, tipo, se eu usar esses dados, dificilmente eu vou ter uma confiança muito grande para poder desenvolver uma coisa. Então, aquilo que eu vou tentar resolver com esses dados vai ficar muito limitado a essa minha desconfiança deles. Né? Bom, e aí vai. E aqui, só para terminar, assim, que eu faço a conversão dos dados de amplitude para reto espalhamento acústico em decibéis, né, que é o que a gente usa para inferir sedimentos de suspensão em concentração. Né? Então, isso aqui é um exemplo de um único perfil, né, que é o perfil original de amplitude, que é igual àquele parecido com aquele que o David mostrou inicialmente.
né? Isso aqui é amplitude corrigida, né? Eliminado o ruído. Isso aqui é correção geométrica. Isso aqui é correção de absorção acústica. E esse aqui já é o sinal de reto espalhamento corrigido, né? Então, aqui esse dado aqui, isso aqui é lixo, né? Essa parte aqui de cima é lixo. Mas aqui embaixo parece que os dados estão bons. Isso aqui no início da série. Mas depois da série, vocês estão vendo aqui que aqui embaixo tem menos reto espalhamento. Isso não tem sentido, porque o sedimento ele é mais concentrado no fundo, né? Então, já posso considerar que esses dados aqui não prestam para fazer, por exemplo, estimativa de transporte de sedimentos. Desculpa se eu falei demais, David. Então, eu volto a palavra. Deixa eu descompartilhar. Bom, Guto, se tiveres algo se quiser finalizar com algo a mais, pode ficar à vontade, mais uns 5 minutos, ou se quiser encerrar por aqui também, é o seu critério. Não, assim, é porque, assim, ficar mostrando a rotina também, eu acho que é meio monótono, né, também. Mas, assim, eu acho que o importante é essa fase inicial, né, de você pegar os dados, né, e olhar cuidadosamente cada parâmetro que o equipamento fornece, né? Então, tipo, isso é análise de dados, é o primeiro passo na análise de dados, é você pegar aquela quantidade enorme de números e fazer gráficos, né, onde você possa ver os dados. E, obviamente, com a experiência, né, por exemplo, eu trabalho com a DCP desde 98, né, então, com a experiência, você percebe, assim, não, isso aqui tá estranho, né, então, ou isso aqui tá muito bom, né, então, essa experiência você vai ganhando com o tempo. Mas é sempre importante você ter essa primeira abordagem de olhar para os dados e começar a ter uma intimidade com eles. A partir daí, aí depois vem, assim, tem todas aquelas ferramentas exploratórias, análise espectral, ondeletas, qualquer coisa mais, mas tudo vai depender do que você faz inicialmente, né, dessa análise primeira dos dados. Muito bom, Guto. Agradeço a sua participação, a sua apresentação, achei interessantíssimo. David também interessantíssimo. Tem alguma consideração, David, de acrescentar? Ou partimos para as perguntas e respostas, né? Não, eu agradeço aí mais uma vez ao Guto. Eu acho que complementou bastante o que a gente está falando e apesar, achei interessante que apesar de nós não ter trabalhado tão próximos assim um do outro na criação da apresentação, a gente quase que fala a mesma coisa no sentido assim que como é importante ter fazer esse processo de análise e essa redução de números para informação. Acho que é bem interessante o ponto que o Guto mencionou. E agora estamos abertos para perguntas e providenciar respostas para você, tanto através do chat como também em áudio. Perfeito, pessoal. Fiquem à vontade para direcionar perguntas aí, tanto ao Guto quanto ao David, né, nesse tema de análise de dados. Tivemos muitas informações aqui hoje. Então, agora é uma boa hora para tirar dúvidas aí com quem entende bastante de análise de dados e equipamentos. Bom, foi esclarecedora, parece, a apresentação. Ou então está todo mundo acanhado. Pode ser. Eu tenho uma pergunta para o David. Peraí que está aparecendo algumas perguntas aqui. Aí depois faz a sua, Guto. Perfeito, vamos lá. A Laís Azuda, desculpa se eu pronunciei errado aqui o seu nome. Vamos lá, algumas dúvidas. A profundidade de cada feixe é calculada pelo mesmo sinal acústico da velocidade? Se quiserem responder essa aí, já dei. Sim, você está dizendo o alcance do feixe. Como o Guto mostrou, você tem sensor de pressão que pode te dar informações da altura da coluna d'água, e você também pode fazer o mesmo vendo o dado de amplitude do sinal, do SNR do sinal, devido, obviamente, desde que você esteja no alcance. Mas sim, onde é feito, se eu estou entendendo a pergunta correta, sim. Agora, a segunda pergunta, se eu posso já ler aqui, Diego, qual a opinião dos senhores em relação ao uso do ADCP para a determinação da profundidade? Já foi feita alguma análise de dados especificamente para a variação do nível da água ou batimetria? Existe algum método de processamento para dados de profundidade do ADCP? Obviamente está se falando aqui de um ADCP embarcado, ou seja, ele olhando para baixo, certo? A partir de uma embarcação. E sim, é possível se fazer isso.
Não é um ecobatímetro em específico, especialmente se você está lidando com um ADCP que só tem feixes inclinados, certo? Então, depende muito do nível de precisão e de exatidão da qual você está interessado. Se você quer um nível de tipo assim, se você está querendo usar os dados para gerar uma carta batimétrica, aí o ADCP já não seria o ideal. Mas se você está interessado em saber o corte através de um rio, como o Guto mostrou, sim, aí o ADCP simplesmente seria uma ferramenta adequada. Uma contribuição, Guto? Queria acrescentar algo? Na falta de uma ecossonda, dá para usar um ADCP, mas não é o equipamento ideal, né? Perfeito. Perfeito. Vamos lá, então. Laís, caso você queira retomar a pergunta, fica à vontade. Bárbara, ela pergunta, então, para comentar um pouco da importância da utilização do parâmetro correlação para análise dos dados. Bom, eu posso falar isso aí. Bom, correlação se você voltar àquela slide que eu mostrei onde tem os tipos de pulsos específicos, correlação é um parâmetro que somente os equipamentos de pulso coerente ou os equipamentos de broadband eles geram. Porque os equipamentos de narrowband, você está trabalhando só com um ping, só com um pulso acústico por vez, então não existe nada para se correlacionar. A correlação é uma medição entre a variação do primeiro pulso que você mandou e o segundo pulso que você mandou para se formar um ping só. Do ping. Então, os dados de correlação para os equipamentos broadband e para os equipamentos de pulso coerente é essencial. Ele contém, eu diria, a maior importância em termos da qualidade dos dados. E justamente porque se você tem baixa correlação, quer dizer que o que você mandou no primeiro pulso não é igual ao que você mandou ou recebeu para o segundo pulso. Então, é dado fundamental nos casos dos nossos equipamentos da linha Signature, desde que os dados estejam acima de 50%, são os que nós consideraríamos adequados. Perfeito. O William Dorner ele pergunta, David, como vocês consideram a validade do dado para a primeira célula? Essa é uma ótima pergunta. E depende de algumas funções. E, obviamente, a primeira é a diferença entre o blanking distance, que é a região que na frente dos transdutores, da qual nos pode medir, e o tamanho da célula. Porque se você tem um blanking distance que é menor do que o tamanho da célula, os primeiros dados de amplitude e de correlação da primeira célula automaticamente serão menores. Não quer dizer que eles estão ruins, simplesmente quer dizer que eles estarão menores. E aí vem um pouco aquilo que o Guto falou, que você tem que levar em consideração também ao todo que está acontecendo ao redor do ADCP, obviamente. Simplesmente porque você pode medir bem próximo do ADCP, não quer dizer que é o ideal ou correto ou até o desejável. Porque a mera presença do ADCP em si na água vai distorcer o fluxo ao redor do ADCP simplesmente porque você está colocando algo ali na água. E se você está com uma poita que é muito grande ou tem alguma obstrução, vamos dizer assim, acima do ADCP, em termos da direção de corrente, obviamente vai causar dados nas primeiras células. Mas o fator justamente é aquilo, você quer olhar se existe alguma variação, a priori na amplitude, né, na intensidade do sinal acústico, na primeira célula comparado com o restante das células. Perfeito. Guto, caso queira contribuir em qualquer pergunta, fica à vontade para se manifestar por aí, beleza? Ok. Perfeito. Essa talvez até seja mais direcionada a você, Guto. O Diógenes, ele pergunta se existem bibliotecas públicas de Python específicas para o processamento de dados de ondas e correntes. Tem muito material disponível, assim, tem alguns sites, inclusive, voltados para oceanografia, né, para análise de dados.
Mas, assim, eu particularmente não conheço, não uso. Quer dizer, já peguei muito material, assim, de filtros e processamento de imagem, coisas assim, mas, assim, especificamente para processamento de dados de corrente de ondas, eu nunca procurei. Mas é possível que tenha, né? Porque geralmente a gente vai desenvolvendo as próprias bibliotecas, né? Tipo assim, tem a intenção de colocar isso disponível também para as outras pessoas, mas isso é uma responsabilidade que a tua rotina tem que estar muito redondinha, né? Então, como a gente nunca termina exatamente a rotina, né? Então a gente vai deixando isso para depois. Mas a ideia é a gente ter essas rotinas e colocar à disposição. Mas eu acho que procurando na internet é capaz de achar muita coisa. Perfeito. Bom, o William, ele pergunta, Diego, existem opções de ADCP Room Mounted fabricadas pela Nortec? Quais os modelos e range de cada um? Queres comentar, David? Sim, nós temos, aliás, que chama Vessel Mount, ou VM, né? E que é baseado na linha Signature, e eles existem para as frequências de 1500, de 100 e eventualmente nós também vamos adicionar o de 55 kHz, ou seja, desde alcance aí a partir de 30 metros até o de 100, que vai até nominalmente até 400 metros. E basta você ir no site da Nortec, você vai digitar lá a Signature VM, né, para Vessel Mounted, embarcado, e você vai ver lá as informações. E são, como eu disse, são todos baseados na linha Signature, e ele já vem integrado com o DGPS e uma caixa que faz toda a conexão entre o ADCP, o computador e o GPS. Perfeito, então. Entre 30 e 1.000 metros, a 1.000 metros em breve, digamos, né? Mas há possibilidades aí de ADCP de casco. Vamos lá, Bianca Felipe, ela pergunta como identificar se há uma deteriorização da medição do equipamento ou se é um comportamento real dos dados. Como, por exemplo, se verificado uma redução da média dos dados com o tempo. Como identificar se é um problema do equipamento ou algo proporcionado pelo próprio ambiente ou processo físico. Geralmente, isso depende muito da experiência do usuário, né? Das quantidades de vezes que você já instalou o equipamento e viu dados, né? Então, às vezes, você coloca o olho no dado e fala, não, isso aqui está errado, né? Então, mas, às vezes, é muito sutil, tá? Às vezes, ocorre, por exemplo, você fundiu um ADCP e ficou coberto por alguma coisa, criou uma obstrução, a corrente trouxe alguma coisa ficou presa em cima da ADCP, e gradativamente isso interferiu nos dados. Isso já aconteceu comigo. Aí você fica naquela, será que isso é verdade ou será que isso é uma deterioração? Então, chega assim, em alguns casos, é realmente difícil de definir, né? E a minha opinião é que, na dúvida, você desconsidera os dados. Algumas vezes é muito óbvio, né? Tipo assim, o sinal tá bom e, de repente, o sinal fica ruim, né? Então, é muito claro. Mas, às vezes, há mudanças sutis. Só para citar um exemplo, assim, que coisas muito estranhas podem acontecer, né? Quando a gente usa equipamentos eletrônicos, né? Que qualquer curto ali pode criar alguma coisa. Uma vez eu fundi um ADCP, que ele funcionou por uns 2 dias e parou de funcionar. E ele ficou uns meses na água. E depois de 2 meses ele voltou a funcionar. Né? Talvez o Diego até se lembre dessa situação, que eu até perguntei, que raios que aconteceu aqui, né? Então, quando o equipamento está na água, você não está assistindo o equipamento, né? Você tem que, é aquilo que eu falei, você tem que ter por fé ali que aquilo lá é realmente alguma coisa que vale a pena investigar. Perfeito. Vamos lá, a Raquel Oliveira, ela pergunta então, quanto à análise de dados de material de suspensão, existe uma literatura ou alguma biblioteca, função, no Python ou MATLAB, que indicam os tipos de processamento que precisam ser realizados para chegar no resultado final, concentração como exemplo? Existe uma ampla literatura de uso de ADCP, né, como proxy para estimar concentração de sedimento de suspensão. Existem muitos papers, talvez, sei lá, 100 papers mais, talvez. Que os primeiros, né, Dennis e Gartner, lá da década de 90, né, mas hoje em dia, assim, isso vem se tornando cada vez mais rotina.
Então, não existe exatamente uma biblioteca, mas assim, a equação é tão simples, né? A equação do Sonar, né? Que você faz aquelas correções que eu mostrei ali, é uma equação que você soma 3 termos, né? Teria um quarto termo lá que a gente ignora, que é a capacidade das partículas em absorver o som, né? Que a gente não tem como resolver aquilo e simplesmente ignora. Então, a equação é muito simples. O que não é simples é a implementação no código, né? Quer dizer, que não é tão complicado, mas depende que você tenha essa intimidade de usar o MATLAB, usar o Python, usar o IDL, alguma coisa assim, para poder fazer esse processamento, né? Mas, assim, a literatura é vasta, assim, né? Se você procurar lá, sedimento de suspensão, ADCP, vai aparecer centenas de artigos na internet. Perfeito. Eu só adicionar um ponto aí, é que uma coisa que vamos dizer, na evolução desse processo, é que hoje, por exemplo, na linha Signature aqui da Nortec, nós adicionamos feixes específicos para a medição de intensidade do pulso acústico. Porque quando você faz isso, como o Guto estava demonstrando com os feixes inclinados, você está se resumindo não só ao range da célula em si, mas você também está resumido ao range dinâmico operacional da escala de decibéis do equipamento em si, que é voltada para a medição de velocidade. Hoje em dia, nós temos plataformas eletrônicas que têm uma resolução espacial e temporal bem mais elevada, ou seja, no caso do Signature de 1000, nós conseguimos gravar mais de 10 mil células de 3 milímetros cada. Então, isso permite fazer essa análise de sedimentação com maior detalhamento físico, e também a plataforma tem um range, um alcance dinâmico da escala de decibéis que é bem mais elevada do que as plataformas, por exemplo, mais antigas como o AWAC e o Aquadot Profiler. Então, isso permite você ver uma distinção entre tamanhos de partícula e concentração de partículas bem melhor do que você poderia antes. Só complementando, a parte de converter o sinal de intensidade acústica que o ADCP registra em reto espalhamento acústico, isso é muito simples, né? Não, é uma equação que a gente aplica, independe do equipamento. O grande problema, assim, o grande calo de se fazer o uso do backscatter acústico como proxy para sedimento de suspensão é a calibração de ter amostras de campo, né, e ter pares de amostras de sedimento de suspensão ou turbidez ou outro, não tem outro, né, turbidez ou material de suspensão, para poder fazer uma calibração, uma curva de calibração e um ajuste. Então, o problema é de campo, não é exatamente a rotina de fazer isso no Python ou no MATLAB. O problema é você ter amostras e variação de amostras que te permitam ter uma curva e essa curva poder responder razoavelmente ao processo, né? A parte de processamento de dados é fácil. O que é difícil é a parte de você ter as amostras de ADCP e sedimentos de suspensão sinóticas para poder fazer isso. Perfeito. A Camila, ela pergunta, então, né, como que a gente entende a qualidade do dado, caso exista alguma interferência significativa no meio do perfil. Como exemplo, né, imagina perfilando de baixo para cima, digamos, se tem uma interferência no meio do perfil, na parte acima dessa interferência, os dados são confiáveis ou devem ser analisados com alta criticidade? Como é que vocês avaliam essa? Eu posso responder essa daí. Vai depender muito da intensidade, vamos dizer assim, dessa interferência. Se for algo em que uma boa parte do pulso acústico consegue atravessar a interferência, aí então pode ser que os dados após a interferência ainda conseguem ser usados, mas como o próprio Camila sugere na pergunta dela, e como o Guto falou, tem que ser levado com extrema cautela a partir desse aí. Porque só porque você tem números bonitos lá e gráficos bonitos não quer dizer que eles estão corretos. Então, o que se tem que ver novamente, volto ao perfil de SNR, né, amplitude do sinal, e você vê se existe uma perda significativa
do sinal através dessa obstrução. No caso, por exemplo, se é uma obstrução onde o feixe está só raspando, vamos dizer assim, na obstrução, é possível que os dados após a obstrução ainda podem ser usados. Mas, de qualquer maneira, tem que realmente ser tudo avaliado com bastante cuidado e leva a um caso à parte. Isso já aconteceu comigo também, que a gente fez um fundeio de uma ADCP e é próxima de um tanque-rede de cultivo de peixes, né? E o ADCP, um dos feixes acústicos, ele teve uma obstrução de um dos cabos de ancoragem. E então era possível ver o efeito, a presença do cabo em um dos feixes. Quando a gente analisava o backscatter de um dos feixes, era claro a presença do cabo, mas assim, abaixo e acima os dados pareciam bons, né? Então, tipo, a gente perdeu 2 ou 3 células, né, na série temporal, mas entre o cabo e a superfície, entre o cabo e o fundo, ainda assim deu para usar os dados. Perfeito. Bom, seguindo adiante, o Diógenes faz um elogio aqui, né? Trabalhei com o SIGA 55, melhor ADCP com o qual trabalhei até hoje. Software amigável, fácil configuração e download mais rápido que fiz. É a questão do download via internet. Beleza, obrigado, Diógenes. O William, ele pergunta aí para o Guto, Carlos Augusto, quando você apresentou os dados do ADCP, foi mencionado que a partir de determinado período de coleta, os dados ficaram ruins. Ele pergunta se uma sugestão se não seria incrustação a causa daquele seu problema. Não, quando nós recuperamos o equipamento, assim, foi até uma surpresa, né? O equipamento ficou 1 ano e 5 meses fundeado, né? Então, inclusive, a gente fez uma operação de resgate meio assim, vamos lá, né? Vamos ver se tem alguma coisa lá ainda. Mas... E o equipamento estava lá e coletando dados ainda, né? Então, foi extremamente... muita sorte, né? E o que foi impressionante, né, que isso foi no Pará, né, na frente de Bragança, né? E o que foi impressionante é que o equipamento estava limpo, assim, tipo, não tinha incrustação nenhuma, tá? Tinha uma craquinha ou outra só no equipamento, né? Que tinha alguns corais, inclusive, né? Só que a gente não é biólogo, né? Então a gente jogou fora, né? Mas seria interessante até ter passado para alguém dar uma olhada. Mas o que foi impressionante é que o equipamento estava limpo, assim, estava tipo já aconteceu de instalar um equipamento, por exemplo, em Santa Catarina, em 1 mês você não conseguia mais levantar o equipamento de tanto mexilhão e craca que tinha incrustado, né? Mas nesse caso o equipamento estava limpo, assim. O que nós achamos que aconteceu foi, assim, eu não mergulhei na recuperação, mas quem mergulhou na recuperação falou que tinha alguns restos de rede, né? Então, quem te acha que aquelas movimentações que teve no início, né, que a gente viu no pitch and roll, pode ter sido uma rede que ficou presa ali, algum detrito, e a partir dali os dados ficaram suspeitos. Perfeito, obrigado. Uma pergunta aqui do Eduardo Basílio. No caso da instalação do equipamento ADCP em locais em que há uma estrutura próxima, como boias articuladas, plataformas, e considerando a transmissão dos dados em tempo real, a qual é necessária a utilização de um cabo de dados, o que dificulta o afastamento do equipamento dessas estruturas. Qual o procedimento correto a seguir, sabendo que haverá uma interferência no sinal acústico? Eu posso responder isso aí. É tentar minimizar ao máximo. Eu acho que se você está numa situação como essa, onde vamos dizer assim, impossível de você acabar com todas e quaisquer formas de interferência, o ideal é tentar minimizar ao máximo. Por exemplo, ter um estudo, algum levantamento de onde esses cabos estarão, para que você pode girar, talvez, o ADCP, para que os feixes, vamos dizer, se o cabo está aqui, você pode transmitir ter um transdutor em um lado da obstrução e o outro transdutor no outro lado da obstrução. Então, não tem, vamos dizer assim, um procedimento perfeito e correto. O correto o mais ideal é tentar minimizar essas situações. E, obviamente, levar em consideração a importância dos dados. Se é algo que é realmente absolutamente crítico, às vezes mudar de localização é o ideal, ou seria uma outra solução. Porque, especialmente se for um lugar assim de mar aberto,
não haverá grandes diferenças se você deslocar o ADCP, vamos dizer assim, 50, 100 metros de distância do ponto inicial. Mas eu queria adicionar também que esse é um dos grandes desafios de usar o ADCP nessa situação, que você tem uma boia de superfície, né, que você vai achar, não, é ótimo, porque daí vai ser fácil de achar o ADCP, então é só mergulhar e você vai resgatar o equipamento, mas é passar um umbilical aproveitar essa corrente também para passar um umbilical de conexão com o equipamento. Então, isso, que eu saiba, nunca dá certo, né, porque a boia gira, em uma tempestade, você tem ondas de 3, 4, 5 metros, a boia vai para um lado, vai para o outro, vai arrebentar o cabo. Isso é quase que certo, né? Então, o correto é deixar o equipamento independente, sem umbilical, e usar um modem acústico, né? Só que daí entra naquela, que o modem acústico é mais caro que o próprio ADCP. Mas essa é a solução. Quer dizer, a única solução que eu acho que é viável nessa situação é deixar o equipamento independente, uma poita bem pesada, a, sei lá, 200 metros de distância da poita da boia, e usar um transdutor acústico, né? Então, assim, é um problema comum que a gente tem, né? Vamos usar a boia, mas usando a boia só com equipamento sem tempo real. Se quiser tempo real, é o transdutor acústico. Visando justamente esses fundeios onde existe uma boia, se você tem acesso à boia e a boia é, vamos dizer assim, adequada para a instalação de um ADCP, nós já demonstramos várias vezes a possibilidade de você colocar o ADCP na boia em si, olhando para baixo. Então, vai depender muito, obviamente, se você tem acesso à boia, se a boia é adequada, o tamanho, mas nos sistemas Signature que a gente lançou alguns anos atrás, nós adicionamos medição de movimento, sensores de movimento. Então, assim, nós podemos fazer a correção dos dados da velocidade independente do movimento da boia, seja qualquer movimento que ela estiver fazendo. Perfeito, Eduardo. Eu até posso complementar aqui que caso você precise de medição de ondas, né, além das correntes, e até para contornar esse problema que o Guto apresentou, o que o pessoal tem feito assim em sistemas portuários em tempo real é você às vezes fixar essa boia em 2 ou até 3 pontos de ancoragem para evitar esse passeio, e aí manter um cabo em tempo real. Tem empresas, situações que eles estão tendo sucesso aí por vários meses, eu diria, sem romper cabo, mas o cabo sempre é o ponto crítico, obviamente, né? Mas assim, há algumas possibilidades de você também manter no fundo, mas esse caso do cabo no feixe é um caso que é um pouco aleatório, né? Como o David falou, você faz de tudo para minimizar, mas você pode se deparar com esse choque, do meu ponto de vista. Né? Bom, dando continuidade aqui com a Laís, ela esclareceu um pouco melhor aqui a pergunta dela. Eu vou tentar ler aqui, que ela comentou porque ela está desenvolvendo uma tese usando dados de ADCP para determinação de profundidade com o intuito de otimizar a coleta de dados, já que as atividades de campo demandam muito esforço e recursos. Utilizei estatística para filtragem e processamento dos dados de profundidade, pois observei informações escuras advindo dos feixes Doppler. Consegui uma melhora de 30% no cálculo do volume e acredito que o ADCP possa futuramente ser usado para essa finalidade. Vocês acreditam que com o processamento adequado se possa usar os dados para estudos ambientais e quem sabe até para atualização de cartas náuticas? Qual seria a precisão da profundidade obtida com os feixes Doppler do ADCP da Nortec? Eu posso dizer, para cartas náuticas, eu duvido que o ADCP seria o adequado. Porque além do fato que você está falando de 3 ou 4 feixes que não estão olhando diretamente para baixo, você tem a compensação com a velocidade do som, que isso insere erros que podem ser bem grandes, especialmente se você está num lugar com cunha salínica, por exemplo, no estuário. Então, você pode ter erros aí facilmente de 10%, 15%, devido mesmo que o ADCP esteja completamente parado, devido simplesmente pelo fato de que a compensação para a velocidade do som do ADCP é feita no ADCP em si. E não, então, se você quer algo mais, você vai ter que exportar os dados, trazer para o MATLAB, Python, o que for, e você vai ter que ter lançamentos de CTD para você, então, fazer essa correção em pós-processamento. Então, para cartas náuticas, eu diria que não seria o adequado, mas estudos ambientais, certamente.
E em termos do ADCP, o que eu diria que é o mais importante que você, além, obviamente, da correção com a velocidade, um perfil de velocidade do som, como medições de velocidade do som com bastante frequências durante o fundeio, mas também usar-se um ADCP que tem um feixe vertical, porque aí você não está olhando, os feixes não estão olhando em um ângulo, mas sim estão olhando diretamente para baixo, que vai te providenciar aí uma medição bem melhor, de mais alta qualidade. Justamente porque o pulso vai estar batendo no fundo mais em perpendicular. Eu recomendaria comprar uma EcoSonda barata de R$500. Exatamente. Não, porque assim, tipo, o ADCP não é o equipamento adequado pelo ângulo, ainda mais em ambientes rasos, que às vezes um feixe está em 3 metros, outro feixe está em 6 metros, né? Então pode acontecer isso, principalmente nos taludes, né? Então, assim, é um investimento de energia processar esses dados, assim. Se quer uma coisa mais detalhada, eu acho que merece investir no equipamento apropriado para isso, né? Ou ter muito dinheiro para comprar o VM, o Signature VM. Signature VM. O Guto comentou isso, porque o VM ele tem um feixe vertical, né? Justamente esse que funcionaria como um ecobatímetro naquela frequência do equipamento, né? 1000 ou 500 ou 100, digamos. E tem posicionamento vetorial lá, como que é o... Exatamente, com o GPS. Exatamente. Bom, falando aqui agora, o Vader, ele pergunta, naquela situação do ADCP olhando para baixo numa boia, se você também consegue entregar ondas direcionais. Boa pergunta, e eu deveria esclarecer que não. Então, naquele caso, eu estava mencionando somente a medição de correntes. Nesse caso, não seria possível ter os dados de ondas também. Perfeito. E o Diógenes, ele questiona, para não interferir na qualidade dos dados, qual a melhor opção para evitar incrustação nos transdutores? Bom, aí tem N opções, desde a famosa hipoglose, minâncora e por aí vai, como tintas anti-incrustação, e nós lançamos recentemente um adesivo que é a base de silicone que você pode colocar diretamente no transdutor em si e tendo bons resultados com ele. Perfeito. Bom, a Laís ela complementa dizendo que ela está usando o ADCP M9, que tem feixe vertical e posicionamento RTK. Perfeito. Bom, então ela tem um equipamento que pode ser usado para realmente fazer batimetria usando o feixe vertical. Perfeito. Ficamos na guarda, se mais alguém tem alguma pergunta. Caso não... Eu tenho. Você tem? Beleza, fica à vontade. Eu tenho. A pergunta é que eu comecei a conversar mais cedo com o David, né, que uma vez me perguntaram, assim, a gente está fazendo um trabalho, não lembro onde, eu acho que é no Espírito Santo lá, e o órgão ambiental queria o certificado de calibração do ADCP. Eu falei que a ADCP não se calibra, né, para correntes, né, tipo, mas eles queriam porque queriam, né, e eu não soube me explicar, né, então eu queria que o David explicasse, assim, quando o ADCP sai da fábrica, né, a gente é aquele ato de fé, né, eu estou comprando um ADCP que vai me dizer as correntes de verdade. Como que isso funciona? Como que ele é calibrado, ajustado para que assim nós tenhamos certeza Sim, você não precisa depender da fé nesse caso aí, porque o processo, para comentar primeiro, realmente o ADCP não é algo como um CTD, por exemplo, um sensor de temperatura, que deve ser calibrado anualmente ou periodicamente. Porque uma vez que o ADCP é construído, a calibração dele é perpétua para a vida do equipamento. O que controla vamos dizer assim, a calibração de um ADCP são a velocidade do som que ele mede, que é em função da temperatura que é medida pelo equipamento,
e a salinidade que é inserida pelo usuário. Isso aí tem uma variação aí de alguns porcentos, depende do tipo de ADCP e do sensor que você está mencionando. O mais importante são os ângulos dos feixes, que vem vamos dizer assim, a matriz de calibração do equipamento. Então, cada cabeçote de cada equipamento, de cada DCP, tem um ângulo específico dos feixes. Geralmente, no caso, por exemplo, de um Signature 55, que foi mencionado aí, eles estão 120 graus entre um transdutor e o outro, e eles são inclinados em 20 graus. Então, desde que esses ângulos não se mudam ao longo da vida do equipamento, a calibração é mantida. Obviamente, se você chegar a um ponto que o ângulo do transdutor mudou, você certamente tem problemas bem mais sérios do que a calibração do equipamento. Eu acho que você não vai ter mais equipamento. Você não vai ter, exatamente, você não vai ter mais equipamento, exatamente. Então, como que isso é feito? Nós validamos os ângulos dos feixes e aí a gente compara isso com, vamos dizer assim, medições em situação que ela pode ser calibrada. Infelizmente, você não se pode colocar facilmente uma DCP num tanque de arrasto e onde você pode ter uma velocidade calibrada, como você faz com medidor a hélice ou com um medidor pontual como um velocímetro. Isso é devido que os feixes acústicos eles vão transmitindo os pulsos acústicos e em um tanque desse não é possível. Se você tem que ter para começar, você tem que ter um tanque que é grande o suficiente para que os feixes acústicos não tenham interferência dos lados nem do fundo do tanque. E se você tem um tanque que é grande o suficiente, o mero aquecimento da água do tanque já gera uma circulação da própria água, onde você não consegue ter, vamos dizer assim, uma velocidade absolutamente zero da água. Eu já trabalhei em tanques de 200 metros por 10 metros, por 5 metros de profundidade, e depois de uma semana o tanque absolutamente parado, com um medidor de velocidade dele, você poderia observar a velocidade dentro do tanque em partes específicas que excediam 2 centímetros por segundo. Simplesmente pelo tamanho do tanque, a rotação da Terra e o aquecimento da água do tanque em si. Então, só se pode fazer isso em tanques que são relativamente pequenos, o que previne que não deixa que você use um ADCP de longo alcance. Então, o que você faz é que você faz isso com ADCPs, vamos dizer assim, menores ou ou ADCPs pontuais, tipo, por exemplo, o Aquadop, e aí você transfere a mesma matriz de calibração daquele sistema para um sistema de perfilagem, no caso, assim, vamos dizer assim, um Aquadop, a Waca, ou que seja assim. E aí, volta-se, obviamente, o que eu falei, aí volta na fabricação do equipamento, na certeza que os ângulos dos feixes estão corretos. Já se você dá uma olhada na literatura aí, fazer uma pesquisa na internet, começando começo dos anos 80, existem vários arquivos, vários papers aí que você pode baixar, que falam sobre justamente essa pergunta, que foi quando os ADCPs comercialmente começaram a ser mais comuns, houve exatamente esse tipo de pergunta. E vários órgãos, tanto do governo quanto privados, fizeram justamente isso. Pegaram ADCPs, colocaram em tanques de arrasto e arrastaram e verificaram que realmente estão dentro de acordo do que o fabricante fala. E desde então é uma coisa que principalmente se leva na fé, vamos dizer assim, como o Guto disse. Eu já tive a oportunidade de, assim, geralmente eu trabalho em estuário, na plataforma, então, assim, nunca se repete o mesmo perfil, né? Mas eu já tive a oportunidade uma vez de fazer isso em Rio, né? No Rio São Francisco, numa sessão que era bem comportada, né? E a reprodutibilidade é excelente, né? Então, dá confiança no resultado. Eu só para adicionar uma coisa que eu acho que, especialmente desde do lançamento da linha Signature, onde as pessoas houve vamos dizer assim, um renovo no interesse de comparação entre ADCPs nos últimos 6, 7 anos, eu posso dizer assim. E uma das coisas que tem se aprendido cada vez mais é que agora com ADCPs que têm a capacidade de fazer medições
com taxas de aquisição extremamente altas e com precisões bem elevadas e com células bem pequenas, pode-se ter hoje um detalhamento da velocidade do perfil de fluxo, seja no rio ou no mar aberto, onde não era possível ter antes. Então, hoje está se descobrindo cada vez mais que antes se colocava uma DCP num lugar e colocava outra DCP a 100 metros de distância e pressupunha que a corrente é a mesma nesses dois lugares. Hoje, por causa que nós temos a habilidade de ver os fluxos em bem mais detalhes, pode-se observar que existe uma grande diferença, até em distâncias relativamente pequenas, entre um equipamento e outro. Então, fazer essa comparação, para se fazer isso corretamente e para se chegar ao nível de precisão do qual quer se chegar, tipo assim, menos de 1%, é bem complicado se fazer isso funcionar em um ambiente natural. Excelente. Bom, deixo aberto aí mais alguns minutos, caso alguém queira aproveitar aí a última chance, né, de fazer uma pergunta para nossos especialistas de hoje, o David e o Guto. Caso nenhuma pergunta vier, nós iremos encerrar a sessão. Bom, acho que podemos encerrar a sessão, então, até pelo avanço da hora. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui, a presença, o tempo do David e do Guto aí por contribuir com suas amplas, né, a sua ampla experiência com a gente. Foi realmente muito proveitoso esse momento. Obrigado a todos mais uma vez aí. Perfeito? Tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigado. Valeu, falou. Obrigado.